a gente vai aprender sobre o sexo oral e a Bíblia. Será que é pecado ou não é pecado ter sexo oral com o meu cônjuge? Vamos deixar que a palavra de Deus nos ensine isso. Olá para você que me segue aqui no meu canal do YouTube Moisés Ian. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje a gente vai aprender sobre um tema muito polêmico. A gente vai aprender sobre o sexo oral e a Bíblia. Será que é pecado ou não é pecado ter sexo oral com o meu cônjuge? Vamos deixar que a Palavra de Deus nos ensine isso. Primeiramente, você tem que ter em mente o seguinte, que o nome sexo oral está dito da forma incorreta. O correto seria dizer estimulação orais. Por quê? Porque quando eu falo sexo oral, dá a entender que eu estou substituindo o sexo de pênis e vagina. Então, o certo seria estimulação orais. E é essa palavrinha que nós vamos usar aqui nesse vídeo. A segunda coisa que você tem que saber é o seguinte, esse vídeo é uma opinião pessoal minha, que pastores como Leandro Quadros pensam da mesma forma. E a terceira coisa é que esse assunto é um assunto que não tem que ser supervalorizado, é um assunto que você precisa saber, porque está na Bíblia, para que você possa estar fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, certo? Então veja bem, a primeira coisa que eu e você temos que saber é o seguinte, o que a Bíblia fala a respeito do sexo? Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, que a palavra de Deus ela diz assim, Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A primeira coisa que eu e você temos que ter em mente é o seguinte, o sexo ele é sagrado e ele tem que ser desfrutado no contexto do casamento. Então veja bem, o casamento é a instituição que foi dado antes do pecado junto com o sábado. O sábado e o casamento foram uma instituição, foram leis dadas por Deus antes do pecado, certo? Outra coisa que você tem que saber é o seguinte, a Bíblia, ela não fala diretamente sobre o assunto assim como você pensa, mas ela fala sobre o assunto. Mas espera aí, se a Bíblia não fala diretamente sobre o assunto, o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que Deus respeita muito você, respeita sua consciência moral e pessoal, claro, quando não contradiz os ensinos bíblicos. Deus respeita isso. E eu tenho para mim um ditado popular que diz assim, em time que está ganhando não se mexe. Se você é feliz tendo estimulações orais com o seu cônjuge, continue. Se você é feliz não tendo estimulações orais com o seu cônjuge, continue. Deus respeita muito a sua consciência moral e pessoal. E quando a Bíblia faz silêncio sobre o assunto, você percebe o seguinte, que Deus ele deixou de livre arbítrio para você escolher. Certo? E a segunda coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, que você não pode pegar versículos bíblicos fora de contexto para poder falar, para poder condenar outras pessoas que têm estimulações orais. E cai aqui para mim e para você. O que tem a ver o que eu e a minha esposa, ou você, o seu marido ou a sua esposa faz entre quatro paredes? Isso não interessa para ninguém. Isso não diz respeito a ninguém. Diz respeito somente a você e ao seu cônjuge. Então veja bem, em time que está ganhando não se mexe. E quando eu vou para a Bíblia fala a respeito disso. Sabia disso? Que tem vários versículos, mas eu vou trazer um aqui para vocês, que fala especificamente de um homem e uma mulher
que eles têm as preliminares, eles têm as estimulações orais antes do sexo. Mas espera aí, sério que isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Porque Deus deixa para a gente orientações do que é certo e do que é errado. E quando eu vou lá para o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como você conhece, no capítulo 7, no versículo 2, olha o que diz lá. Seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho, de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercados de lírios. Peraí, Ian, tu leu aqui o versículo, mas onde é que está aqui que Salomão, ele teve relação, ele teve ali a estimulação oral antes da relação sexual com a sua esposa? Eu vou explicar para você. Quando a gente vai para o original hebraico, e junto com o contexto que a gente vê aqui, que é um contexto de relação sexual, a gente pode ver o seguinte: em hebraico, essa palavra umbigo, ele está querendo se referir à vúvula da sua mulher. A palavra umbigo está se referindo na vúvula da sua mulher. Não é verdade? E ele diz que a vúvula da sua mulher é um umbigo. E veja só, ele diz mais que a vulva da mulher tem uma forma perfeita e como taça de vinho com boa mistura. Ou seja, a pessoa coloca ou não coloca a boca em uma taça cheia de vinho, ainda dos melhores vinhos? Coloca. Ele está comparando ali naquela expressão idiomática daquela época, chamando a vulva da mulher de umbigo. É uma expressão idiomática da época em hebraico. E quando eu venho para cá, por dias atuais, é a mesma coisa que acontece. Hoje em dia, aí na sua cidade, eu não sei onde você acompanha, tem um nome específico que vocês dão para a vulva da mulher. Aqui no Pará, a gente tem vários nomes que a gente dá para a vulva da mulher. Eu não vou citar, né, porque seria um caso desrespeitorio aqui para as mulheres, se eu falasse isso, mas você sabe que existem expressões idiomáticas para as partes íntimas, tanto da mulher quanto para o homem. E quando Salomão vai se referir à vulva da mulher aqui, ele usa uma forma mais carinhosa para chamar a vulva de mulher. E ele chama a vulva de mulher de umbigo. Então a gente vê que Salomão, um exemplo de vida que Deus mostra para mim e para você, indiretamente ou diretamente, você percebe que ele teve as preliminares, ele fazia as estimulações orais em sua mulher. Então a gente pode ver de forma direta e indireta ao mesmo tempo, não é verdade? Então, se você não gosta de ter relação, ou melhor, estimulações orais com o seu cônjuge, continue, seja feliz assim. Só o que você não pode é usar versículos bíblicos para falar o seguinte, que é pecado o homem ou a mulher ter as relações ou as preliminares ou as estimulações orais antes da relação pênis e vagina, certo? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: em time que está ganhando não se mexe. Então, quando a Bíblia não fala de forma direta, mas fala de forma indireta, significa que eu e você devemos respeitar a opinião uma das outras. Então, sobre esse assunto, você tem que respeitar aquela pessoa que quer ter as preliminares ou as estimulações orais com seu cônjuge e aquelas que não preferem e são felizes do mesmo jeito. A gente tem que respeitar um ao outro. E quando eu vou para os estudiosos, e se você também ficou curioso, vá para os ensinos estudiosos no YouTube, e eu indico até para você um livro para você ler, que foi escrito por um autor cristão chamado Kevin Leman, e o nome desse livro é Entre Lençóis. Você vai ver que lá nesse livro
ele apoia tudo isso que eu estou falando aqui. E eu indico você a ler esse livro, Entre Lençóis, com o autor Kevin Lemon. E para a gente encerrar, eu queria ler com você aqui 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 3 até o 5, para a gente dar um ponto final. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração e depois unam-se novamente para que Satanás não os tente por terem domínio próprio. Então veja bem, você homem, você mulher, você tem que entrar em um acordo com o seu cônjuge. E se vocês dois estiverem de acordo em ter as estimulações orais, continue. Se um não concordar e o outro concordar, entre um bom senso e marido, respeite sua mulher e mulher, respeite o seu marido. Vocês têm que entrar em um acordo. Não obrigue um a fazer o que não quer, porque isso seria estupro. Então seria uma forma incorreta de ter a estimulação oral para depois ter a relação sexual. Eu espero ter ajudado vocês e lembre-se bem, eu e você temos um céu para alcançar e um inferno para evitar.